Estamos online. Esperar as pessoas serem notificadas. Vocês estão ouvindo aí o som? Não vou parar, não. Olá, Heloísa. Tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Rodolfo, tudo bem? Já já a gente vai começar a nossa live, mais uma live do projeto Jornalista Online. Hoje a gente vai entrevistar o psicólogo e também pastor Santos. A gente vai falar com ele sobre fé e ciência, né? E Rodolfo, gente, o Rodolfo, eu sigo ele tem fotos belíssimas, também vídeos. Você também que gosta de maquiagem, viu? Vale muito a pena seguir ele. Depois eu vou deixar aqui o arroba dele, né, Rodolfo? Vamos esperar as pessoas serem notificadas. São que horas já? Ó, o nosso entrevistado já entrou. Olá, Pastor Santos. Vamos esperar mais um pouquinho. Já já eu lhe chamo, tá? Só para as pessoas serem notificadas. Vai não. Tchau, tá fone. Já já a gente vai esperar o pessoal entrar, que tem muitas lives, né? De nada, Rodolfo, que é isso. E, inclusive o nosso governador está aí online também, vai falar sobre a questão, mais uma vez, do coronavírus, né? Que a gente sabe como é que tá essa pandemia. Estou orando muito para que tudo isso acabe logo e da melhor forma, né? Inclusive. Olá, Wilson, seja bem-vindo. Gente, quem for entrando, às vezes não aparece aqui para mim, tá? Se quiser ir dando um oi, boa noite, e porque às vezes não atualiza para mim, eu nunca sei exatamente quem são as pessoas que estão entrando. Ó, o Emanuel. Emanuel, não perde uma live. Meu esposo e também meu assistente aqui, né, da produção. Sejam todos bem-vindos. Eu confesso que estou um pouco, digamos, nervosa para essa live, mas vai ser bênção, eu creio. Até porque o pastor Santos fala muito bem, então ele vai explicar muita coisa para a gente. E ele, como, né, homem de fé e um psicólogo, ele é a pessoa ideal, né, para a gente estar falando sobre isso, sobre ciência e fé. E também para estar acalmando, quase não sai, os nossos corações nesse tempo de pandemia, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Pronto, deixa eu chamar aqui Pastor Santos. Vou colocar, pastor. Só se eu aceitar agora. Vamos lá, tá aguardando. Olá, pastor, paz. Ai, Sabine, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E eu tava ligando já pro seu, meu Deus, assim, ele não tá com internet mandando mensagem. Ainda liguei, aí eu fiquei mais nervosa ainda. Não, tava só balançando a neném ali enquanto a minha esposa lanchava. Tá certo, tá certo. Gente, para quem não sabe, pastor Santos também há pouco tempo é papai, né? E tem que ajudar a esposa, tá certíssimo. Olá, Sim. Sérgio, seja bem-vindo. Pastor, então, antes da gente começar a fazer as perguntas, o intuito, para quem ainda não conhece, né, o projeto Jornalista Online, de 15 em 15 dias eu estou fazendo algumas entrevistas, que a gente chama vários profissionais, né, a gente já passou aqui pela assessoria de comunicação, que hoje trabalha em Brasília, já teve também um influencial digital, e a gente também, cada dia vai trazendo pessoas diferentes, né? E aí, hoje, a gente, no meio dessa pandemia,
Eu creio muito, né? As pessoas, meus seguidores, sabem que eu creio no Senhor Jesus Cristo. E eu também creio que esse é um momento que muitas pessoas ou ganham fé ou perdem fé, né? Digamos assim. E também ainda tem muito de gente que acha que ciência e fé não combina, né? Pelo contrário, eu acho totalmente o contrário. Eu acho que é um casamento, não existe uma fé sem também um crer na esperança, né? Ou sem também esperança, né? Mas na ciência. E aí eu queria saber se o senhor é formado em psicologia clínica, né? E o É, senhor se formou tem quanto tempo? Deixa eu só eu me baixar. formei em 2000, faz pouco tempo, 3 anos. 3 anos, né? E por que que o senhor escolheu fazer psicologia? Quem veio primeiro? Foi o pastor ou o psicólogo? Sou pastor, né? Eu comecei a pastorear, eu tinha 19 anos. E aí, só 8 anos depois, com 27, foi que eu entrei na psicologia, né? Eu quis a psicologia porque eu já trabalhava com pessoas Uhum, e como a psicologia é uma ciência que trabalha com o ser humano, que procura ajudar o ser humano no seu desenvolvimento biopsicossocial. Então eu acreditava que seria mais próximo daquilo que eu já fazia, né? Que ia uhum. acrescentar mais ainda meu ministério. E o que para mim realmente já aconteceu. Em nenhum momento eu me arrependo e realmente acrescentou muito ao meu ministério. Eu sempre digo o seguinte: eu sou um pastor melhor depois da psicologia. Uhum, entendo. Então, no caso, o senhor indicaria, sim, quem quer cuidar de pessoas, também estudar psicologia. A psicologia é uma ciência que se a pessoa tem realmente assim, desse desejo, esse interesse de ajudar pessoas, de ajudar outras pessoas, eu recomendo. Se essa Uhum. pessoa for cristã, ela tem só que ir um pouco preparada, porque a psicologia não, mas alguns psicólogos, eles não sabem lidar muito bem com pessoas de fé, com cristãos. Vai ter uma pergunta sobre isso, eu acho, eu vou falar um É, pouco sobre isso lá na frente. exatamente. E é até realmente a próxima, porque assim, como eu também já fiz faculdade, né? Eu fiz jornalismo. E no jornalismo a gente tem uma cadeira de psicologia da comunicação, né? Lógico que não é uma psicologia aprofundada, como realmente a faculdade, o estudo, né? Mas eu via, eu ainda não tinha aceitado a Cristo, né? Mas eu já era uma pessoa que acreditava em Deus, que tinha fé. E quando às vezes eu falava isso, né, eu nunca esqueci um colega meu disse assim, mas Sabrina, você realmente acredita que foi um Deus que fez a gente do barro e é assim que a gente nasceu? Aí eu disse, eu creio. Eu prefiro acreditar do que eu vim de uma explosão, né? Aí eu até brinquei de uma evolução de um animal. A gente sempre enfrenta, né? Sempre enfrenta, digamos, um certo preconceito. Parece que um cristão não pode crer na ciência ou vice-versa, né? E o senhor passou por esse problema também? Como foi ser um homem de fé no meio da faculdade de psicologia? Na verdade, eu sofro mais preconceito hoje, por incrível É. que pareça. É, a minha turma, desde o início, né, logo desde o primeiro semestre, já sabiam que eu era pastor, que eu era cristão, e sempre foi um relacionamento de muito respeito. Eu evitava assuntos polêmicos, etc. Tal. Da turma em si, foram poucos episódios de algum tipo de perseguição ou de preconceito. Era por parte de alguns professores, de algumas determinadas disciplinas, mas não era nem preconceito a mim mesmo, era uma aversão à fé, à igreja, de alguns professores que tinham, e aí eles acabavam externando isso em algumas das suas aulas, né? Da turma em Uhum. si, dos meus colegas, eu não sofri preconceito. Pelo contrário, sempre fui muito respeitado durante os 5 anos, muito respeitado, sempre foi um relacionamento bem interessante com todos.
hoje, como profissional já, no meio de alguns profissionais, hoje eu sofro mais do que na época da faculdade, né? Alguns Eu querem sei. dizer Mas que como assim, o seu sofre assim? Porque eu achava que era o contrário, né? Porque assim, como pastor, o senhor estaria entrando num meio que não seria o seu meio, né? E agora já como formado, né? E qual é esse tipo de preconceito que hoje o senhor sofre? porque eles acreditam, alguns psicólogos, eu quero deixar muito claro Uhum. que essa visão não é a visão da psicologia, né? Sim, É a sim. visão de alguns psicólogos, né? Alguns psicólogos Uhum. acreditam que por eu ser um homem de fé, uma pessoa, um cristão, por eu ter alguns princípios na minha vida, eles acreditam que isso pode interferir no atendimento, que eu possa colocar no meu atendimento algo da minha visão de vida, dos meus Hum, princípios e dos meus valores, que não é sim. permitido. Nós não podemos levar valores para o consultório. Não só a Uhum. fé, mas valores. Nós temos que trabalhar segundo o valor do paciente, Uhum. segundo o valor do paciente. Até porque o psicólogo, ele não dá direção para ninguém. O psicólogo ajuda o paciente a tomar sua própria direção. Mas alguns não acreditam que que eu, por exemplo, consiga chegar ali e não estabelecer nenhum valor, nenhum princípio de fé e tal. Na verdade, o nosso amigo Freud, né, nosso querido Freud, ao desenvolver os mecanismos de defesa da psicanálise, tem um mecanismo de defesa chamado projeção. Na Uhum. verdade, o que alguns profissionais fazem é projetar. E que mecanismo de defesa é esse? O que é projeção? É você projetar no outro aquilo que está em você. Vou dar um exemplo. Uhum. Uma pessoa que desconfia demais de outro, né? Como se o outro sempre tivesse fazendo alguma coisa errada, escondendo alguma coisa. Uma pessoa que quase uma paranoia desconfia do outro. É bem provável que essa pessoa, ela que esteja escondendo alguma coisa. E aí ela acaba projetando no outro aquilo que está nela, né? É a chamada projeção. Então, como alguns, talvez, eles não conseguem atender um paciente ou ir para o consultório sem nenhum tipo de valor seu, eles acham que eu também não consigo. Mas também é a minoria, Sabrina. Eu não Uhum. tenho muito do que me queixar. A maioria dos que me conhecem sabem da minha responsabilidade, da minha ética do meu caráter, certo? É mais assim, no primeiro momento, quando eu estou numa reunião, numa palestra, num curso, e tem vários psicólogos, e ali descobre que eu sou pastor, quem não me conhece, na hora já acha bem estranho, bem esquisito, por causa disso que eu te falei. Entendi. Só dar uma pausa aqui. Sejam bem-vindos, Tayane, o Ivanildo, a Joane, que eu vi aí o pessoal entrando, quem está entrando também. A gente vai colocando aqui o coraçãozinho, tá? Dando curtida, e esse aviãozinho é para vocês mandarem para outras pessoas. E para quem chegou agora, a gente está conversando com o psicólogo clínico e pastor Santos, e a gente está falando sobre ciência e fé. Então, vamos mandar esse aviãozinho aqui que está do lado para as pessoas, para a gente estar, nesse momento, também levando fé e esperança, né, para as pessoas. E não esquece de curtir aqui. E, pastor, o senhor está falando aí sobre a questão de preconceito, falar aqui, o pessoal que está chegando, é uma linha bem tênua mesmo, né, porque tem muito essa questão. No jornalismo também tem essa questão da projeção, porque assim, eles falam que não existe jornalista imparcial, porque é uma imparcialidade, né? Diz assim, eu, Sabrina, por exemplo, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, mas se eu estou trabalhando para alguma rede, seja de TV, jornal, enfim, eu tenho que ser imparcial, né? Agora que está surgindo muito esse jornalista, digamos, comentarista, de que fala o que acha, o que pensa, colocando seus valores, né? E eu acredito muito que realmente na psicologia, como todo trabalho, né? Tem isso de você tentar
não colocar os seus princípios, os seus valores, né? E realmente eu não tinha ainda pensado nesse lado, na questão do psicólogo, né? O psicólogo ter fé. Mas sobre ter fé, o que seria ter fé? Eu sempre digo o seguinte: ter fé, Sabrina, uma boa tarde, boa noite a todos, pessoal que está nos honrando aí, né? Que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Ter fé é acreditar que há um Deus poderoso que é capaz de fazer qualquer coisa, segundo a vontade dele, né? É acreditar naquilo que ele falou por meio da palavra dele, né? Ainda que a situação à nossa volta diga o contrário. Ainda que diga o contrário. Isso é ter fé. E a fé, Sabrina, ela não é muito ligada com a religiosidade, não. As pessoas às vezes acham Uhum, que é, mas e na minha opinião, não é. Tem pessoas que são muito religiosas e ela pode não ter fé nenhuma. Na hora que a uhum, corda coxa, ela é desesperada, ela está com medo, ela não consegue acreditar. Então, na verdade, ter fé não é sinônimo de ser uma pessoa religiosa. Assim como ser religioso não é sinônimo de ter fé. Ter fé é crer em tudo aquilo que foi liberado pela palavra de Deus, independente da circunstância à nossa volta. Né? Independente da uhum. circunstância à nossa volta. Então, nós estamos vivendo um momento muito propício para falar fé, da pandemia. Então, o que é fé? Fé, você está tranquilo, sabe que nenhuma praga chegará à sua tenda, que mal nenhum chegará na sua casa, segundo a palavra de Deus. É óbvio, nós não vamos ser negligentes, porque aí também Uhum. Deus não tem compromisso com a negligência. Temos que fazer a nossa parte. Lavar nossas mãos, usar álcool em gel, máscaras ao sair, isolamento social, etc. Ok. Mas dentro de nós, a fé é a certeza de que eu não serei abalado por essa praga. E que ainda que ela entrasse na minha casa, o meu Deus é poderoso para me curar, para me libertar. Até porque eu tenho muito para viver ainda. Não é agora que eu vou partir. Então a certeza disso, Sabrina, isso é fé. Essa Uhum. tranquilidade eu estava com essa hoje. Nós aqui em casa, em nenhum momento, nesse período todinho, em nenhum momento, não teve um dia que a gente ficou com medo, receoso. Não, não. A gente toma os nossos cuidados. Bem, é na certeza de que nós vamos sair dessa aquilo que Deus tem para nós. Isso é fé. É. Mas por que, que nós temos essa certeza? Porque está escrito. Está escrito. A palavra nos garante isso. Né? A palavra Uhum. nos garante isso. Então, a gente crê. Isso é fé. Crê na palavra de Deus. Crê naquilo que Deus falou. Pastor, travou. Ah, oi, travou aqui. Ele caiu. Gente, caiu lá o pastor Santos. Deixa eu notar que só aqui é a pergunta da Tayane, que ela tinha feito aqui uma pergunta. Só um minuto. Eu já vou chamar ele de novo. Deixa eu esperar que ele entrar. Acho que a internet dele falhou, né? A Tayane fez como ele avalia o crescimento, né, da área da psicologia hoje em dia, né? Então, vou anotar aqui, Tayane. Vamos esperar o pastor Santos entrar, né? A gente está falando para quem está entrando agora. A gente está falando sobre fé e ciência. Oi, Manu, tudo bom? Manu entrou aqui. Vocês vão curtindo, tá? Vão deixando aqui já as suas perguntas. Tá, em tem outra pergunta também. Em tempos de pandemia e isolamento social, pessoas têm quadro de depressão e ansiedade. Pode piorar? Como se pode cuidar mais da saúde nesse período? Uma ótima pergunta, Tayane. Vamos esperar aqui o pastor Santos entrar novamente. Acho que a internet dele falhou. Deixa eu olhar aqui se ele já chegou aqui. Só um minuto. Vou chamar ele.
Deixa ele responder aqui. Pronto. Tá entrando. Ou essa internet, Pronto. volta. A internet deu uma falhada aqui, viu? É normal, já aconteceu isso outras vezes também, é normal. Pastor, o senhor estava falando sobre a fé, né? O que é ter fé, que fé é a gente crer na palavra do Senhor, né? E também, lógico, que a questão da gente não é negligenciar. E eu já passei por isso também, algumas pessoas aqui no interior, né, em Boa Viagem, onde eu moro, até agora não tem nenhum caso, eu creio que não haverá, teve suspeitos, mas estão sendo descartados até agora. E aí uma pessoa até me parou no supermercado e disse isso, que estava com muito medo, né? Que estava em pânico. E ela queria conversar comigo e que eu orientasse ela, né? E eu falei justamente da questão da fé, que a gente tem que ter fé no Senhor, mas que a gente também não pode sair aí pela rua como se a gente tivesse imune, né? Até porque nós vivemos no mundo, né? E no mundo a gente corre o risco. Caiu de novo, gente. Acho que ele não estava me ouvindo. Vai dar certo essa live. Já deu. Olá, Ana Paula, que está entrando. Débora, tudo bom? Oi. Obrigada, Tayane está dizendo que é muito boa aqui a temática. Que bom que vocês estão gostando. Vamos lá, vai dar certo. Quem sabe faz ao vivo. E, gente, vai curtindo aí, tá? Mandando um aviãozinho para os amigos. Já pode estar deixando perguntas. Vão avisando aí os amigos. Pronto. Aí, vai dar certo, pastor. Pastor, tá me Vai. ouvindo? Preciso cair. Pronto. Tô ouvindo. Pronto. A Tayane deixou duas perguntas aqui, que eu já tô falando que o pessoal já pode ir mandando algumas perguntas, né, antes da gente fazer as outras. E aí, a primeira pergunta que ela queria saber é como o senhor vê hoje o crescimento da psicologia, né? Hoje em dia, se a psicologia, ela cresceu realmente, né? Quais são o intuito dela hoje na nossa sociedade. Não, a psicologia tem crescido muito, muito, muito. Tem muitos paradigmas, preconceitos que algumas pessoas tinham em relação à psicologia, que era para doido, que, na verdade, a depressão, principalmente a depressão, tem outros transtorno obsessivo compulsivo, transtornos de personalidade, mas principalmente a depressão tem crescido muito no mundo inteiro, né? Uhum. Inclusive, um estudo de 2011 da OMS dizia que em 2020 a depressão já seria a segunda doença mais limitada. E com o aumento da depressão, que são acarretadas pela psicologia, tem crescido muito. Tem apresentado muito no mercado, crescido bastante, muitos profissionais, muito competentes. E cada vez mais a sociedade tem sido psicoeducada, tem tido um bom entendimento do que é, de quem deve ir, de quem precisa ir, de que não é só para louco. Então, há uma perspectiva interessante. Tem muitas pessoas procurando a clínica psicológica. Às vezes nem tem nenhum transtorno grave, é apenas porque sabe realmente da importância, sabe que o psicólogo, as técnicas aplicadas ali pode ajudar a pessoa a conhecer, se desenvolver profissionalmente. Então, tem crescido muito, muito mesmo. Os cursos de psicologia hoje sempre são um dos maiores nas faculdades. Sim, é verdade, a gente tem percebido. E o senhor fala sobre essa questão que está caindo muito preconceito, né? Que às vezes as pessoas dizem assim, eu não vou no médico que é para doido. Não, tinha vergonha de falar. E para os cristãos também era assim, já caiu muito isso, porque às vezes também o que a gente vê é que algumas pessoas dizem assim, eu não vou para um psicólogo ou um psiquiatra porque eu tenho Deus, né? Só que, como eu vejo, o Senhor, ele deixou os médicos, né?
eu creio profundamente que a medicina é um milagre todos os dias, né? Porque o Senhor deu inteligência aos homens para que ele pudesse estudar, entender do comportamento humano, entender do corpo humano, né? E eu creio muito na medicina nesse sentido, como um milagre do dia a dia, né? E para os cristãos hoje já quebrou muito essa barreira também de achar que não precisa ir no psicólogo porque tem Deus. Melhorou muito, mas ainda eu vejo muito cristão adoecido sem procurar ajuda. Ainda precisa, a igreja de Cristo, de um modo geral, ainda precisa abrir mais a mente em relação a isso. Eu ainda vejo muitos cristãos psicológicos e que não procuram ajuda. É como se o psicólogo fosse realmente falta de Deus mesmo. As pessoas têm esse entendimento. Às vezes, quando eu consigo atender um ou outro, eu sempre comparo com... Você falou do médico, né? Eu sempre comparo com o médico mesmo. Dos rins, do estômago, por exemplo. Né? Então, quer dizer que você tem um problema no estômago, você vai a um gastro tranquilamente. Mas se o problema for emocional, isso, né? E geralmente a pessoa não tem... Qual é o médico dos rins? E de eu ir para um médico, só para entender. Um profissional da área, aí a pessoa está abrindo mais. Sim. Acho que ainda está falhando um pouco a internet, está chegando um pouco atrasada aqui. O senhor está me ouvindo bem? Acho que não. Gente, vai igual aquela história, é o inimigo que está querendo atrapalhar a nossa live. Sejam bem-vindos, todos chegaram agora, Jamile, Rafael, sejam todos bem-vindos. A gente está aqui falando com o pastor Santos sobre ciência e fé, né? Que ele, além de pastor, ele também é psicólogo clínico, mas a internet dele está oscilando um pouco, né? Mas vai dar certo, ele entrou de novo. Vamos lá, vamos chamar ele. Sejam todos bem-vindos. Se alguém já tiver alguma pergunta, já pode ir enviando, certo? Vamos lá. E não esquece de curtir aqui no coraçãozinho e enviar também para os amigos. Pronto, pastor. Eu estava dizendo que o seu áudio estava chegando um pouco atrasado, se o senhor estava me ouvindo. Tá ouvindo? Eu não estou lhe ouvindo. Tá sem áudio. Eu estou ouvindo, mas tô ouvindo. Pronto, agora chegou. Porque ele não estava ouvindo, estava Tá ouvindo, sem, não? sem áudio. Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Obrigada, Jamile. Felisa, que é minha fã, olha, gente. Oi, Kika, seja bem-vinda. Isso aqui, que a internet do pastor está oscilando bastante. Olá, Edson, seja bem-vindo. Agora está ouvindo. Ó, o MacGyver. MacGyver chegou aqui para a nossa live. Seja bem-vindo, MacGyver. Saudades, Kika. Também estou com muita saudade. Agora não dá nem para dizer quando é que eu vou visitar vocês, né? Gente, a internet do Pastor Santos está oscilando um pouco. Eu não sei se vocês estavam ouvindo, até me dá um feedback aí, se vocês estavam ouvindo a voz do pastor. Oh, obrigada, Ana Paula. A gente está vindo para todo o setor. Olha que lindo. Vamos chamar aqui o pastor novamente. A gente está falando sobre ciência e fé para quem está entrando agora, tá? Vai curtindo aí nos coraçãozinhos que fica aqui e mandando um aviãozinho para todos, tá? Ó, o Rafael disse que o som tá ok. A internet lá.
Só ouvi o final, né? Vamos repetir a pergunta. Tá me ouvindo, pastor? A Deu Simone. certo. Tá me ouvindo, Sabrina? Agora eu tô ouvindo. A última Tô. Pronto, a última resposta do senhor cortou muito. Então, a gente tinha falado sobre a questão ainda se os cristãos estavam ainda um pouco presos, né, para não querer ir ao psicólogo. O senhor poderia repetir? Pastor, acho que ele não me ouviu. É, gente, a internet dele tá um pouco complicada, mas vai dar certo, eu creio. Agora é hora de testar a nossa fé, né? Vou fazer aí a corrente positiva de fé, corrente positiva não é de fé, que corrente positiva tem nada a ver com fé, né? Que vai dar certo. Sejam todos bem-vindos, que está aqui pelo pastor. A última pergunta que a gente tinha feito para ele é sobre. Vai dar certo sim, Rafael. É sobre os cristãos, né? Que ainda tem muita gente que não quer ir a um psicólogo porque acha que isso é até como se fosse uma afronta, né, ao Senhor, ao nosso Deus, que não pudesse ir. Mas, gente, é como eu estava até falando com o pastor Santos, né? Algumas pessoas aqui ouviram. Eu creio muito que o médico ele foi deixado pelo Senhor, né? Porque eu não acredito que o homem por si só tenha uma capacidade, seja tão inteligente assim, sabe, de entender o corpo humano, de entender a mente humana e a psicologia, na verdade, todo dia tem que ser renovada, né? São estudos e estudos assim como a medicina também. Ah, Paula, isso aqui é muito top esse assunto. Que bom que estão gostando, né? Então, assim, pela minha fé, né? Minha fé no Senhor, eu creio sim que os médicos são muito inteligentes, são muito abençoados sim, pelo Senhor e que a ciência faz parte disso. Então, se tem alguém que tem problemas ou depressivos ou conhece alguém, né, que tem esse problema, fale com essa pessoa, né, mostre que o médico, o psicólogo foi sim deixado pelo Senhor, que é bom a gente ir para ter o tratamento, eu gosto muito que a palavra do Senhor diz assim, que Deus nos ajuda, mas a gente tem que se esforçar, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Então, a gente tem que estar fazendo a nossa parte também, nos esforçando para que o Senhor possa nos ajudar. O Senhor nos deixa muitos meios e é o que a gente tem que fazer é sim ir atrás desses meios que Ele deixou. É porque o milagre é feito quando não existe mais nenhuma saída, né? E enquanto existe uma saída, vai existir pessoas para estar nos ajudando. Pastor, Pronto, tá me ouvindo? então, agora eu estou ouvindo perfeitamente. Agora sim. Pronto, aí Mudei de lugar, eu mudei de... mudou o lugar, né? É porque às vezes tem alguns locais que fica mais ruim mesmo. A internet aqui em casa é do mesmo jeito. Mas voltando, eu queria que o senhor repetisse, né, a resposta que a gente tinha falado sobre a questão de alguns cristãos ainda não querer ir a um psicólogo por achar que isso, digamos, fosse uma afronta ao Senhor, né? E o que é que o senhor pensa sobre isso? Ou pode aconselhar também as pessoas que a gente sabe que muita gente conhece pessoas que estão com depressão, que tem pânico, né, que tem síndromes. E o que é que o senhor aconselharia? Na verdade, Sabrina, eu acho uma grande ignorância, né? Infelizmente. É o que eu falei, se a pessoa adoece do coração, ela não tem vergonha nenhuma em procurar um cardiologista, né? Por que, que a pessoa tem vergonha de buscar alguém que cuida das emoções, como um psicólogo, como um psiquiatra, por exemplo, né?
Então eu não vejo problema nenhum nisso. Eu acho que, pelo contrário, buscar ajuda é sinal de sanidade. Eu sempre digo para os meus pacientes, loucura é ficar doente. Uhum. Loucura é ficar doente. Eu preguei uma mensagem há tempo atrás, saúde emocional e vida cristã. Vida cristã e emocional. E lá tem um tópico que eu disse o seguinte, tem pessoas que elas confundem fé com negação. Né? Ela está doente emocionalmente, está com depressão, está com transtorno de ansiedade, tá com insônia, está com vários problemas. E ela fica negando, dizendo que não tem, que vai ficar boa. Quando, na verdade, ela acha que isso é fé. Isso não é fé, isso é negação. Isso é negar o Uhum. problema. E um problema que você nega, você não resolve. Você só resolve um problema que você tem consciência que ele existe. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma dívida numa loja, certo? Você Uhum. está devendo lá R$ 10.000. Mas aí você não sabe que tem essa dívida. Quando você vai fazer uma compra em outro lugar, o seu nome está sujo, o seu CPF lá dá problema. Aí você, mas eu não sabia. Então, quer dizer, essa conta não foi paga porque eu não sabia. A partir do momento que você sabe, você vai dar um jeito de resolver, de limpar, de pagar, de limpar o seu nome, né? Uhum. Então, eu saber que eu estou doente, que eu tenho um problema, e eu não buscar ajuda, isso não é fé, isso é negação. Uhum. Por muitas vezes na minha vida, eu adoeci fisicamente. Adoeci fisicamente. E eu cria que Deus ia me curar, mas mesmo assim eu fui ao médico. Eu fui ao médico. Então, no ano de 2009, eu adoeci gravemente do estômago. Gravemente mesmo. Que eu não conseguia dormir à noite. Tão forte eram as dores. E eu recebi uma palavra de cura, eu recebi uma palavra de fé, mas mesmo assim eu fui para o gastro. Eu comecei o tratamento que ele passou. Então, o que eu digo para os cristãos que estão nos assistindo, que estão acompanhando nesse momento, se você se sente mal, se você já tem a consciência, se você tem um problema emocional, psicológico, psiquiátrico, não tem problema. Busca ajuda. Buscar ajuda é ter fé também. Buscar ajuda Uhum. não vai anular a palavra de Deus para sua vida. Pelo contrário, buscar ajuda é uma atitude de fé também, é uma atitude de sanidade também. Como você mesma disse, sabe, os médicos, foi Deus que deixou, né? Foi Deus que deixou. Deus deixou os médicos, Deus deixou a ciência da medicina para ajudar a gente também. Deus é tão bom que ele deixou. Né? O psicólogo, ele não é um médico, mas ele é uma pessoa especializada nas emoções, na alma, né? Na mente, no inconsciente do ser humano. Então, eu remendo isso. Mas, infelizmente, a Igreja de Cristo ainda precisa crescer muito nessa área. Tanto para se tratar, como para ajudar outras pessoas que vão chegando doentes. O mundo, Sabrina, é um mundo extremamente adoecido, em todas É. as áreas. O mundo é adoecido financeiramente, é adoecido no amor, né? E é adoecido emocionalmente. Se a gente não se prepara para receber essas pessoas. Gravou de novo. Pronto. Tava só no finalzinho que tinha dado uma travada. Pronto. Pastor, inclusive falando sobre essa questão aqui, a sociedade é doente, a Tayane tinha que nós estamos, né? Caiu, gente, de novo. Oi, Lu, agora eu vou para os recados. Oi, Lu, me chama de Cachinhos Dourados, gente. Seja bem-vinda, Lu. Vou aqui chamar o pastor Santos. Sim, ele explica muito bem, é só a internet não quer colaborar com a gente. Pastor, quais são os primeiros? Qual foi o que o Rafael perguntou aqui, Rafael?
Rafael tinha feito, pastor, quais são os primeiros sintomas de uma ansiedade? Pronto, pastor, voltou. Pastor, a Eu Thaís, tava, pode falar. pode, pode ser oscilação do Instagram também, né? Tem É, muitas lives nesse momento, porque eu tô do lado do modem. O meu modem tá aqui do meu lado. Então eu acho que pode ser oscilação do Instagram. Mas o importante é que a gente vai, vamos se a gente cair, a continuar. gente levanta. Vamos continuar. É sim. Pastor, sim, a Tayane tinha falado sobre essa questão realmente da sociedade, né? Que a gente está num momento de pandemia. E não é algo que a gente está vendo muito, é que tem muita gente mais com medo do que doente, né? E assim, qual seria o conselho? Até o Rafael colocou aqui quais seriam os primeiros sintomas de ansiedade, né? Então, a gente pegando tudo isso, assim, no momento de pandemia, qual seria, digamos, o melhor remédio, a melhor prevenção, né, para as pessoas realmente não pirar, né, assim, não entrar em surto, porque a gente vê muitas pessoas que estão assim no extremo. Eu sou jornalista, mas a gente sabe que também o jornal está ali praticamente 24 horas dando notícias ruins. E eu sei que a gente tem a importância de estar realmente divulgando os casos, mas também, dependendo da forma, eu não fico 24 horas lendo algo na internet ou na TV, porque aquilo para mim vai me fazer muito mal. E meio que a gente se torna impotente, né? Diz assim, eu não posso fazer nada nesse momento. E aí, nesse momento de pandemia, como é que as pessoas devem agir para estar com a mente, digamos, ok, legal, né? Esse momento é um momento muito, muito, muito gatilho, né? Para ansiedade. E a principal característica da ansiedade, um dos pensamentos catastróficos. E aí, a mídia contribui muito com isso. Né? E o que é um pensamento catastrófico? É uma percepção negativa. A pessoa está sempre pensando de forma no pior cenário possível, né? No pior cenário possível que possa vir a acontecer. E aí tem irritabilidade, tensão muscular, azia, tem taquicardia, o medo é um sinal de ansiedade. Eu já vi relato de pessoas que desenvolvem sintomas do coronavírus sem ter o coronavírus, Uhum. que é um sintoma psicossomático que a gente chama. A mente da pessoa fica tão sobrecarregada com aquilo que ela acaba contraindo sintomas sem nem ter fisicamente. Então, são esses sintomas aí da ansiedade, né? E o que deve fazer? A primeira coisa que ela deve fazer, ela deve filtrar o que ela assiste na televisão. Eu não digo para a pessoa não assistir jornal, já vi algumas pessoas orientando assim, eu não oriento assim. O que eu digo? Que a pessoa deve separar um horário, um momento, uma hora, 30 minutos, 40 minutos, para ela assistir, para ela se informar e tudo, e depois não assistir mais. Porque quanto mais ela assiste, mais catastrófica ela vai ter e o mundo dela vai ser só aqui. Uhum. Ela não vai conseguir ver outras possibilidades. Até porque a grande maioria dos jornais só divulgam as notícias catastróficas e tal, e pouco tempo para as notícias positivas. Então, filtrar o que vai assistir e o tempo. 30 minutos, de 30 minutos a uma hora. Né? Uma outra coisa que eu sempre oriento é a pessoa tentar manter uma rotina. Se perde a rotina, se perde, vai ter problemas. Vai dormir tarde, vai acordar tarde, vai dormir pouco, vai comer mal e tal, vai comer muito tarde, enfim. E aí isso vai atrapalhar também no emocional. Então, manter uma rotina. Uma Uhum. outra coisa que eu oriento as pessoas a fazer é aproveitar esse período. Não é porque está em casa que não vai fazer nada. Dá para fazer algo produtivo. Quando a pessoa faz algo produtivo, ela se sente melhor, ajuda o ânimo dela. Então, estudar, ler um livro, aquele projeto que estava guardado na gaveta, colocar em prática.
planejar sonhos, fazer algo produtivo, vai ajudar muito no ânimo, né? Sim, sim. Tem técnicas de respiração também que eu recomendo algumas pessoas a fazer que ajuda bastante, né? Uma respiração correta, inspirar por 6 segundos pelo nariz, expirar pela boca, bem relaxante, no lugar separado, bem tranquilo. Também ajuda muito a reduzir a ansiedade. Então, são basicamente esses orientações que eu dou. E, se possível, a pessoa fazer uma atividade física em casa, né? A pessoa Uhum. fazer alguma coisa em casa mesmo, algumas atividades, e vai te ajudar bastante, bastante mesmo. Sim, a Jamile até colocou aqui que ela tá só escolhendo um jornal, né, por dia para ver. E aí eu também creio que também não seria ideal você ver notícia ruim um pouco antes de dormir, né? Até porque, querendo, não vai ficar aqui no seu subconsciente e você pode ter até pesadelo. Mas eu vejo muitas Eu pessoas não, que passam o dia praticamente todo vendo as notícias. aí fica ruim, porque ela basicamente vai internalizar tudo aquilo e aí vai ter problema, né? Vai gerar realmente um problema. Se a pessoa já está se sentindo ansiosa, eu não recomendo ela assistir filme de suspense à noite, Uhum. de tensão, que vai exacerbar mais ainda, né? E uma outra coisa também que eu não falei, que é muito importante, que eu recomendo, é o quê? A pessoa manter contatos positivos. Nós estamos isolados socialmente, Uhum. mas não relacionalmente. O isolamento é social, não relacional. Então, manter a relação por WhatsApp, por ligação, com pessoas que vão ajudar, com pessoas que vão ajudar na fé, que vão acalmar, que vão trazer alegria, com familiares. Então, lembrando, pessoal, todo mundo que está ligado na live aí, o isolamento é social, não relacional. Não Uhum. deixe de se relacionar com pessoas positivas que te ajudam e que acrescentam na sua vida. Sim, até porque hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, né? Então, há alguns anos atrás seria mais difícil porque era cartas, né? Então, ia demorar um Exatamente. pouquinho. Mas agora, por exemplo, no Instagram mesmo, tem muitas lives, tem os louvores, né? Os cantores gospel cantando, trazendo palavra de fé, tem entrevistas com conteúdos, até para as pessoas que têm uma empresa, estão ajudando como o Sebrae, né? Eles sempre fazem para ajudar as pessoas a trabalhar de forma online, né? Que algumas pessoas eram muito presas no físico e agora está tendo que abrir mais a mente para esse outro lado, para também não ficar tão parado, né? E aqui em casa a gente tenta também manter uma rotina. O único dia mais que eu permito, assim, digas, me permitir acordar um pouco mais tarde é um sábado, mas o restante dos dias eu sempre procuro estar acordando cedo. E o nosso tempo falta quanto? 10 minutos para uma hora? 10 minutos para uma hora, quando dá uma hora o Instagram encerra. E aí, Paixão, eu queria que o senhor falasse sobre como a fé, né, e a psicologia pode estar ajudando as pessoas. Bom, eu até separei, tem um site de pesquisa, uma página chamado Correio Brasiliense, né? E ela publicou, depois a pessoa pode ir no Google e colocar lá. Foi feito um estudo foi realizado na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e mostrou que a espiritualidade fortalecia pacientes que estavam contra o câncer. Uhum, Nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, foi comprovado que 40% de pacientes que tinham câncer e que professavam uma fé, uma fé, caíam a depressão. Tem outra comprovação científica que a fé ela aumenta a nossa imunidade, nosso sistema imunológico. Ela ajuda, ela aumenta. uhum. Acho que travou de novo. Pastor, tinha travado. Parou na questão que a fé
Caiu. Caiu. Oi, Jéssica. Paz Crateus, seja bem-vinda. Selma também. Sejam todos bem-vindos. A gente está oscilando muito, mas eu acho também porque tem muita live, né, acontecendo ao mesmo tempo. Mas já deu certo. Tem muita live acontecendo ao mesmo tempo e por isso que fica oscilando bastante. Tá chamando, já vai entrar. Pronto. Pronto. Pode Continuando, né, continuar. Falou sobre a sobre a questão do sistema fé. imunológico. Isso. Foi comprovado que a fé, ela aumenta o nosso sistema imunológico. Ela ajuda, né, no nosso sistema imunológico. Então, a fé está muito ligada a isso, né? Infelizmente, durante um tempo, elas se separaram. Elas se Hum, separaram. O Rafael estava até pedindo uma dica de livro, né? Eu recomendo um livro que o nome desse livro é Freud versus Deus. ó. Já quero também ler isso daí. Eu não estou ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo, pastor. Olha só, já gostei do nome do livro, né? Freud versus Deus. Quero já ler esse livro, vou procurar. Eu gosto muito de ler e no momento eu estou até lendo, Não Apagueis o Espírito, de Fábio Coelho. É muito bom, a gente fala sobre a questão de profecias, falsos profetas, né? É um livro maravilhoso. Também, você não perguntou para mim, Rafael, mas estou dando a dica. Fica a dica. Pronto. 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 Sobre o Tá me livro. ouvindo? Agora eu tô. Tá me ouvindo? Sim. Esse livro é um livro que eu recomendo. Eu não me lembro o nome do autor agora, mas se a pessoa pesquisar no Google, o escritor, ele é psiquiatra e ele é cristão. E ele fala exatamente dessa cisão que aconteceu entre a fé e a espiritualidade, né? Foi um pular o outro, que elas poderiam caminhar mais próximas para ajudar o ser humano. Não dá para misturar, Sabrina. É Uhum. importante deixar Uhum. isso claro. Não dá para Sim. misturar a fé com a psicologia. Mas dá para elas andarem juntas, uma ao lado da outra, para ajudar o ser humano, com certeza. A Bíblia diz que nós somos trino. Primeira Tessalonicenses, né, que nós somos alma, corpo e espírito, né? O espírito lidar com a fé e a alma Uhum. pode perfeitamente lidar com a psicologia. Então, se a gente trabalhar bem isso, o físico, o médico, o espírito, Deus e a alma, a psique, se a gente entender bem isso, a gente vai contribuir demais para as nossas próprias vidas e para a vida de outro. Amém, amém, pastor. A minha produção está aqui me dando o nome do autor do livro. É o Dan Blazer. Tá É, aqui. é É esse esse, mesmo. viu? A produção, essa é a minha produção, viu? A gente viu a produção. Pronto, o nome do livro é Freud versus Deus, né? Já quero ler também. Muito bom. Pastor, muito obrigado. Tá terminando, falta aqui uns 8 minutos. Daqui a pouco vai contar aqui a contagem regressiva, que dá 1 hora, né? Encerra. Tem aqui algumas pessoas dizendo que o Mark que falou que foi muito bom e que tirou algumas dúvidas dela, né? A Jamile também aqui falando. Mas antes de encerrar oficialmente, eu gostaria de mandar alguma mensagem para as pessoas, né? Como o senhor disse, não dá para a gente realmente misturar, mas tem como a gente crer no Senhor e crer também na ciência. Então, fique à vontade para falar com as pessoas. Tá falhando de novo, pastor Walter. Falhou de novo. Tá Primeiramente, né, mudo. eu quero agradecer, Pronto, Sabrina, agora pela tá saindo. oportunidade, pedir desculpas aí pelo falhando. Tô, agora eu tô. Tá ouvindo? Pelo convite, pedir desculpa, né, por essa oscilação aí.
deve ter um pouco da internet, mas acho que pode ser do Instagram também. E para os nossos amigos aí, mandar um abraço para todos, agradecer pelo carinho e dizer que nós temos que realmente evoluir como pessoa e entender que nós somos trino, que nós temos um corpo, que nós possuímos uma alma, que nós somos do mesmo jeito que nós cuidamos do corpo e do espírito, nós temos que cuidar da nossa alma, da nossa mente. O que eu falei, ser louco é estar doente e não procurar ajuda. Procurar ajuda não é sinal de loucura, não, é sinal de sanidade. Tá? Verdade, verdade. Muito obrigada, pastor. Estou muito feliz. Tá? Quem sabe a gente marca uma próxima também para falar mais sobre outros assuntos, mas também sempre, né, voltado para a gente estar ajudando o próximo. Eu gosto muito de pensar assim e usar a tecnologia ao nosso favor, né? Tem muitas pessoas que precisam de uma palavra e tem muitas pessoas que ainda precisam assim, crer, ter fé. E como se eu falo, que esse é um momento que a gente vai ver realmente quem tem fé, né? Porque a gente dizer que acredita no quando tá bem, todo mundo acredita, né? Mas na hora, digamos, do arroz, do aperto mesmo, é nesse momento. E uma vez eu tinha feito até uma live para falar sobre isso, né? Eu como cristã, e aí o que eu falei realmente assim, que eu não senti medo até agora, né? Eu oro muito por todas as pessoas, eu tenho meus amigos em Fortaleza, familiares no Rio de Janeiro, São Paulo, e eu oro muito por eles. E mais uma coisa que eu aprendi no Senhor é ter a paz que excede todo o entendimento humano, né? E o que eu desejo realmente para as pessoas é essa paz, a paz que excede todo o entendimento humano, porque quando a gente está com o Senhor, pode vir as tempestades, é claro que assusta, né? Não dá para dizer que a gente não se assusta, mas que a gente também não perde o controle, porque sabe que o controle está na mão do Senhor, né? E até isso para mim foi bem difícil, porque eu era uma pessoa muito controladora, na questão de achar que, tipo, se eu acordasse de manhã, um minuto atrasado, eu já declarava que o meu dia já estava perdido, e estava mesmo porque eu só murmurava, né? Durante o dia todo. E eu aprendi muito isso no Senhor, né? E quero agradecer muito, muito mesmo. Foi uma maravilhosa live, tá? Eu até brinquei quando uma das vezes caiu, é o inimigo querendo que atrapalhar, mas deu certo. E aí eu queria saber só uma coisa, se eu quer deixar algum número de contato, alguma coisa, de atendimento ou procurar o senhor pelo o Instagram mesmo, como é? Pode ser no Instagram mesmo, no primeiro momento, né? Fica mais fácil, PR_San7, né? E Pronto. aí, qualquer orientação, qualquer dúvida, poder ajudar. Pois tá bom, pois muito obrigada, um abraço, dê um cheiro na sua pequena, é muito linda ficar acompanhando a foto dela aqui pela pastora Giz, viu? E um abraço nela também, viu? Muito obrigada. Paz. Deixa eu desligar aqui o dedo. Pronto, gente, essa foi a live, deu certo, glória a Deus. E obrigada a todos que participaram, viu? Vocês me ajudaram bastante. E obrigada pelas perguntas, por ter convidado as pessoas. Obrigada, Rafael, Ana Paula, que a eu tinha entrado aqui, não foi? Eu vi. A Jamile, deixa eu ver quem mais, a Tayane, a Lívia. Muitas pessoas aqui entraram, às vezes não atualiza para mim, mas muito, muito obrigado mesmo. Estou com saudade de todos vocês. Mas em nome de Jesus, isso tudo está passando, tá? Aí eu vou deixar isso daqui depois, além de ficar 24 horas salvo aqui, vai para o meu canal no YouTube. O link fica aqui na bio do Instagram. E se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Pois tá, gente. Beijo. Oi, Gel. Saudades, beijo, a paz do Senhor. Tá contando aqui já, contagem regressiva. E até mais. Beijo, beijo, beijo. Tchau.